Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Cicobi Secovi Cred, tô com a Júlia. Cicobi Secovi Cred, que já é um parceiro do nosso outro programa, do Jeito Goiano, e hoje tá aqui no Autoverso com a gente também. E hoje, Júlia, primeiramente, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai conversar sobre consórcios. Consórcio tem crescido bastante no último ano. Eu não tenho os números aqui de cabeça, mas eu vi que teve um crescimento muito grande na quantidade de pessoas que preferiram fazer consórcio para adquirir veículos. Uhum. E eu queria que você explicasse qual que é a vantagem de fazer um consórcio em relação a fazer um financiamento, por exemplo. Atualmente com o cenário econômico, o financiamento está tendo uma incidência muito alta de taxa de juros, né? Está tendo um crescimento nessas taxas, está tendo uma movimentação, então tem trazido para o mercado consórcio uma alta procura. Por quê? No consórcio, não há incidência de uma taxa de juros especificamente. A administradora administra um grupo de pessoas que tem por finalidade adquirir esse bem e ela cobra uma taxa de administração para ordenar esse grupo, fazer a organização, as contemplações e além do valor do fundo comum, que é destinado à aquisição dos bens. Essa taxa é uma taxa só para Sim, todo o período, né? Ela não vai aumentando como financiamento, por sim, exemplo. isso mesmo. Aí essa taxa de administração ela é diluída durante todo o período de que a pessoa adquire o consórcio, porque ela pode adquirir tanto uma carta nova de um grupo que está iniciando agora, quanto em andamento. Aí esse valor de que já passou, por exemplo, é diluído nas parcelas restantes. E como você falou do grupo que está começando agora ou de um grupo que já existe. Uhum. Quando que compensa entrar em um grupo novo? Quando que compensa entrar num grupo que já existe? Tem isso? Vai depender da finalidade da pessoa. Normalmente, um grupo já em andamento, quando uma pessoa quer dar um lance, que seria a antecipação dessa contemplação. Por quê? O consórcio funciona da seguinte forma: um grupo de pessoas paga um comum para adquirir um bem. E esse grupo de pessoas, mensalmente, obrigatoriamente, deve existir um sorteado entre essas pessoas para adquirir o bem. E o lance é a antecipação dessa contemplação. Ou seja, o pessoal todo mês injeta dinheiro no grupo. Aí eles pagam uma carta da pessoa sorteada e depois vão contemplando os lances conforme recurso que está no grupo. Então, um grupo em andamento normalmente tem mais recurso e mais oportunidade de contemplação através do lance, se a finalidade da pessoa é uma aquisição, às vezes, um pouco mais rápida. Agora, para quem está procurando, de certa forma, investir ou não tem necessidade da aquisição de um bem agora, o ideal seria um grupo em formação, porque o valor de parcela vai ser menor devido ao prazo, vai ter um prazo maior também para pagamento. Então, vai depender da necessidade da pessoa e da pressa que ela tem ou não para adquirir um bem, para dar lance, qual que é a finalidade da aquisição dela. Você falou de valor de parcela, acho que é um ponto muito importante para quem está em casa, porque, por exemplo, a gente vê que quem financia um carro hoje, o valor da parcela de um carro novo, vamos colocar aqui, é muito alto. E o financiamento acaba saindo bem mais em conta e compensando bem mais para quem está comprando, né? Sim, o consórcio acaba saindo mais em conta muitas vezes devido a essa baixa no valor de parcela. Claro que um grupo em andamento, às vezes a parcela está um pouco mais alta do que um grupo em formação, porque tem que diluir aquele valor que a pessoa não estava participando. Mas assim, comparado a um financiamento, sim, é bem reduzido. Normalmente, às vezes, chega a ser até metade do valor, dependendo do grupo, dependendo do valor da carta e do bem que a pessoa quer adquirir também. E tem como eu adquirir um consórcio para comprar uma moto, um carro? Que tipo de veículo que eu posso adquirir fazendo o consórcio? Tá, nós temos segmentos de consórcio dentro do Sicoob de pesados, automóveis e motos, além de imóveis, serviços e outros bens duráveis. Mas focando mais especificamente nisso, no segmento de automóveis, você consegue adquirir tanto automóveis utilitários, como caminhonetes de maior porte, como por exemplo uma RAM, as caminhonetes que são mais enquadradas no porte de caminhão, né? Consigo adquirir implementos agrícolas nesses segmentos e motocicletas também. Lembrando que esses grupos têm um prazo de uso dos bens, que é de até 10 anos de fabricação, ou seja, agora em 2026 consideraria bens de 2016 em diante. E para motos seria um prazo de 3 anos de fabricação, um pouquinho mais curto a consideração deles. Mas dentro desse segmento você adquire implementos agrícolas relacionados ao solo, e aí nós temos também as cartas de pesados, que se enquadraria para adquirir caminhões, que são bens de um valor mais alto do que de automóvel, e as nossas cartas de
automóvel, por exemplo, vão até ali R$ 280 mil, o máximo de uma carta. Talvez não atenda uma pessoa que está adquirindo um bem de maior valor. Ela poderia utilizar essa carta de pesados também para adquirir automóveis e caminhões, implementos agrícolas, implementos rodoviários, vans, ônibus. Então, por exemplo, uma empresa pode... é uma empresa que tem frota de caminhão, ela pode adquirir cartas para ir adquirindo esses caminhões ao longo do tempo. Pode. E é um tipo de investimento. Isso, inclusive você pode usar uma carta para adquirir vários bens. Você não precisa usar uma carta por bem. Dentro de uma carta, eu tenho crédito disponível, eu posso usar esse crédito para adquirir outro bem também, tanto parcialmente quanto integralmente. Depois que essa carta foi contemplada, quanto tempo que leva para a pessoa conseguir ali pegar o carro ou a moto, enfim, o veículo que ela deseja? Apresentando a documentação correta, que seria ali um orçamento para um bem novo e um CRLV para um bem utilizado, normalmente, vai depender de ser de concessionário ou particular, nós conduzimos processos de pós-contemplação aqui em média 5 dias úteis de corrimento do processo. Lembrando que desde que não tenha nenhum empecilho com o bem, e em bens usados às vezes precisa realizar a vistoria que é feita online, então depende também desse procedimento da vistoria. E aí não depende só da cooperativa, depende também do cooperado fazer a parte dele ali e agilizar. Da condução ali entre cooperado e vendedor. A gente tá caminhando pro fim, mas eu gosto aqui nesse quadro de pegar um pouquinho do Fica a Dica lá do jeito goiano e deixar sempre uma orientação, uma dica para quem tá em casa e que deseja fazer o consórcio, o que ele precisa observar na hora de fechar esse consórcio? Eu acho que o ideal para ele observar seria a necessidade dele de adquirir o bem, porque apesar de ter a possibilidade de lance, um consórcio não é bem uma finalidade para aquisição imediata, por exemplo. Então, talvez, se ele tem um prazo muito curto para adquirir um bem, talvez o consórcio não esteja enquadrado no perfil dele no momento. Mas se a pessoa tem necessidade de investimento, não tem tanta pressa, porque essa questão de lance também leva assembleias para contemplação, vai depender da quantidade de recursos no grupo, o consórcio é o ideal. Além de não ter essa incidência de taxa de juros, às vezes ser melhor na questão da parcela. Além disso, quando ele dá o lance, ele tem a possibilidade, porque o lance seria, contextualizando mais, a amortização do valor do consórcio, né? Eu estou antecipando um valor das minhas parcelas para eu receber esse crédito antecipadamente. E quando ele dá o lance, ele pode optar por reduzir o valor de parcela dele, ou seja, o valor que ele pagava, ele vai pagar um valor menor, conforme o lance que ele dá, ou amortizar isso no prazo dele, reduzir o prazo de pagamento também. Então, isso aí torna mais vantajoso para a pessoa também. Antes da gente encerrar, me surgiu uma outra dúvida. Eu posso fazer o consórcio, por exemplo, para veículo, e aí no meio do caminho, não, eu não quero mais comprar um carro, eu quero fazer outra coisa. Eu posso fazer isso? Ou existe um acompanhamento ali da cooperativa para ver se o dinheiro vai ser utilizado para comprar o veículo? Para realizar o pós-contemplação, o bem tem que estar enquadrado dentro do permitido para o grupo. No caso do segmento de automóveis, o permitido vai ser ou caminhões, ou vans, ônibus, automóvel, implementos agrícolas, implementos rodoviários ou motocicletas. Então, tanto dentro dessa abrangência para o grupo, porque cada grupo que você entra de consórcio é uma regra. O segmento de automóveis tem as regras dele, o de motos tem as regras dele, assim como o de imóvel, por exemplo, tem regras específicas. Então, estando dentro dessas regras, você pode adquirir. Agora, se não tiver, o pessoal vai recusar durante o processo de pós-contemplação avaliar o bem. Então, é ideal também você constatar isso, a necessidade de uso do recurso que você está aplicando ali no consórcio. E eu posso adquirir o meu bem, fui contemplado, já peguei o meu carro ou minha moto, mas eu quero vender. Eu posso passar essa moto para frente e a dívida também vai para a pessoa que eu estou vendendo. Pode, a gente realiza também o processo que chama de transferência de carta de consórcio. A administradora avalia, lembrando que dentro do processo de transferência, eles também avaliam da mesma forma quando no momento de pós-contemplação, se a pessoa tem alguma restrição, alguma coisa, porque não se enquadra dentro do perfil do consórcio, ela tem que estar sem esses impeditivos para transferir. Estando isso ok, eles vão avaliar a transferência, gerar um termo e prosseguir com a transferência normalmente. Tá certo, Júlia, muito obrigada. Obrigada eu. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.